Olá, gestores. Hoje estamos aqui iniciando o nosso podcast direto da Abramult BH 2025. Hoje nós temos a honra aqui de receber um amigo, um parceiro, um incentivador do nosso projeto aqui que está desde o início, né? E hoje é um momento de muita alegria estar conversando contigo aqui, contando um pouco da tua história, da tua empresa. Com vocês aí, eu vou deixar que ele se apresente, o nosso amigo William Mendes, da Synapse. Bem, Éder, o prazer é meu, né? Uma honra estar aqui, realmente acompanhando aí o progresso, né? E eu já diria até o sucesso do IGT, né? Cheio de novidades. E, bem, eu me apresentando aqui aos que não me conhecem, né? Acho até um pouco difícil isso pela minha idade, não pela minha história em si, mas 30 anos já no mercado de telecom, né? Então a gente acaba virando uma figurinha conhecida, né? Meu nome é William Mendes, sou CEO e fundador da Synapse Informática. Por sinal, né, uma informação que eu considero relevante é, sem sombra de dúvidas, a empresa em atividade mais antiga, né? Por mais que seja moderna, né? Sempre, no ramo de soluções em software para o mercado de telecom. Começamos há 30 anos atrás e somos, portanto, em atividade mais antiga nessa pegada, né? Ô Mendes, eu vou te chamar de Mendes, né? A gente sempre claro, chama, acho que a gente tem uma amizade já há bastante tempo. Conta um pouquinho pra gente, cara, da tua história, né? Acho que muita gente te conhece dos eventos aí, te acompanha nas redes sociais, você é um cara bastante participativo, mas como que surgiu a ideia de montar a Synapse, né? De onde surgiu? A gente bateu um papo antes, contou a tua história da tua formação, como que veio esse estralo aí de montar a tua empresa? Cara, foi assim, uma coisa muito precoce na minha vida, né? E acho que o gatilho, né, foi dentro de uma empresa chamada Teleredes e Telecomunicações, que os mais antigos vão conhecer. Eu era funcionário dessa empresa, trabalhava no CPD dessa empresa, né? Legal. Dos mais novos, a palavra CPD, depois dá um Google aí, vocês vão trabalhava de social, tudo assim. Aquela visão de que centro de processamento de dados, né? Ninguém tinha computador nas suas bancadas, né? Nas suas mesas, então havia um lugar ali para que toda essa novidade à época, né? Há 35 anos atrás, fosse processada, né? Nos softwares. E eu desenvolvia software para a Telerede, que era uma empresa de telecom. E em dado momento eu percebi que aquilo era uma novidade tão promissora que eu entendi que ser empregado era muito limitante, né? E aí começou o sonho de montar uma empresa de software chamada Synapse desde o início, né? Isso aconteceu em 1995 e, portanto, esse ano completando 30 anos já de experiência aí com 30 anos de sucesso, hein, cara? Parabéns. Acho que manter uma empresa por tanto tempo assim é muita dedicação, é uma coisa que a gente acompanha muito. Muita teimosia, mas acho que a lealdade, a honestidade, a idoneidade da empresa, acho que faz com que ela prospere por tantos anos, né, cara? Ainda mais num mercado muito desafiador, constante e que se renova, né, a cada ano. Hoje a Synapse ela atende nível Brasil todo. Sim. Houve uma grande mudança, né, na Synapse. Durante o período da pandemia, né, a gente passou por várias mudanças, mas uma que tem assim, um destaque foi quando, com a pandemia, a gente foi obrigado, né, a ir para o home office. Mas ali também a gente quebrou muitos paradigmas. Nós éramos uma empresa entendendo o nosso lugar como uma solução para logística e para serviços, né? Quer dizer, um software com essa preocupação. De um lado foi muito bom ficar 24 anos, vou diminuir um pouquinho, 22 anos focado exclusivamente em logística e em serviço, porque nos deu uma base, né? E a gente sabe que nesse mercado de serviço, uma ferramenta, né,
alguns chamam de field service, de WFM, mas no final a gente está falando de gestão de técnicos e serviços, né? E pelo aspecto logístico também, porque os dois andam muito juntos, né, nos deu, vamos dizer assim, um elo que faltava a muitas empresas e a muitos ecossistemas de gestão. Isso foi bom, amadurecer o produto, mas com a pandemia e o home office, né, hoje ali próximo de 60 colaboradores diretos, né, de casa, produzem mais de 16 produtos para a Synapse, que são produtos disponíveis para os provedores e empresas de serviço em geral. Trocando em miúdos, a gente evoluiu de um software de gestão operacional para um ERP. Pô, William, sensacional, cara, essa história. E enquanto você estava falando aqui, né, eu estava relembrando, né? 30 anos de empresa. Esses 30 anos, você praticamente acompanhou o crescimento da banda larga no Brasil, todo o crescimento da internet, da importância que isso se tornou, né, na nossa vida, nas empresas e tudo mais. Certamente isso te deu uma propriedade para poder desenvolver um produto e lapidar e chegar a um nível que é hoje o seu sistema, né? E quais foram os maiores desafios que você teve na construção do sistema que você considera que foram os maiores desafios, né? Você certamente foi um dos pioneiros aqui na construção de um WFM ou um ERP, como você mesmo disse, dentro do nosso país, né? Quais desafios que você encontrou ao longo da sua jornada aí? Eu diria que os paradigmas das pessoas conservadoras, tá? Eu vivi por essa, vamos dizer assim, essa rebeldia. Eu sou rebelde aos conceitos, né? Digo, obviamente, no campo profissional, e essa resistência, vamos colocar dessa forma, né, dos conservadores, muitas vezes atrasava alguma coisa que eu já tinha convicção que daria certo. Vou te dar um exemplo. Há décadas atrás, vamos botar há 28 anos atrás, eu entendi que era possível, só para você ter uma ideia de como o tempo, né, vai mudando, o que a gente hoje chama de comum, à época era paradigma. Eu defendia de que era possível substituir uma documentação que era chamada de ACE, né, Atestado de Conclusão de Etapa, datilografado por uma impressão, aquelas impressoras de fita, né? Isso. Era possível, mas as pessoas diziam, não dá, não pode. E nós lançamos, no ambiente da Telerge, o primeiro atestado de conclusão de etapa impresso com a ajuda da MUR Formulários, né, uma empresa à época que, sob pedido da Teleredes, ela desenvolveu o layout, colocou naqueles microserrilhados e a gente inovou ali. Depois isso virou comum. E mais adiante, quando eu acreditava que um aplicativo mobile ele deveria ficar à mão do técnico para ele ver o serviço dele, para ele fazer o apontamento de material, para ele acompanhar o saldo dele, eu ouvia quase que na totalidade que isso era um delírio, e que como que um técnico, aí a gente sabe que vivemos períodos, né, de preconceitos, né, como que um técnico ele vai, até vou usar o termo que me disseram à época, né, com aquele dedo grande, ele vai conseguir teclar num celular. E a gente foi perseverando, quebrando esses paradigmas, e hoje tudo isso é coisa comum, né? Você tem um app na mão do técnico, ele acompanha o saldo dele, dizendo, não, ele não pode ver quanto ele tem de material, porque ele vai fazer mau uso. Essa eu acho que foi a minha maior dificuldade, já estar convencido e ter que convencer céticos, né? Acho que o mundo muda, né? O mundo muda. E os visionários, né, são as pessoas que se destacam. Certamente, cara, acho que essa perseverança, né, que tu teve, e eu acredito muito nisso, é um incentivo para os empreendedores, os jovens aí que estão iniciando. A gente está com
o empreendedor aqui, assim posso chamá-lo, né? Um empresário. Eterno, né? Empresário é empreendedor. Está sempre se inovando, né? Então, acho que 30 anos o William se inovou, continua se inovando. E uma pergunta, William. Hoje, o seu sistema, né? Eu vou chamar de seu RP, ele é um sistema engessado ou o cliente consegue ter uma flexibilidade? Como que funciona a partir do momento que uma empresa adquire, né, o Aniel, né, o sistema? Eu contratei a Synapse, William, para uma solução dentro da minha empresa. Você consegue moldar a solução de acordo com o provedor, a necessidade? Porque a gente acompanha o mercado já há um bom tempo, né? A gente sabe que tem as suas particularidades em cada estado, região, condições climáticas, o perfil do cliente. Como que funciona dentro da Synapse essa parte aí? É legal você perguntar isso, porque no mercado, né, existem cadeiras, né, para você que é empreendedor, que quer se assentar em uma delas, né, que ocupar o seu lugar, vamos colocar assim, essa grande mesa, onde você vai ter uma solução mais rígida, né, mais padronizada, mais de prateleira, e você vai alcançar, claro, até uma escala maior de clientes, mas você vai ter que se posicionar de uma maneira mais rígida, ou você é aquela empresa que entende que, na verdade, você não tem um produto, você tem um software que nas mãos do teu cliente vai virar um projeto e o produto dele, claro, ainda é o mesmo produto, né? Porém, com o olhar assim, peraí, o que você está querendo comigo? O que você quer com o meu software? E pelos anos, né, a flexibilidade que esse produto já tem, nós na Synapse temos nos nossos clientes uma relação que precede a contratação de estudo, de definição de objetivos, né? Portanto, uma solução muito mais customizada. E nem sempre significa mexer no produto, sabe? Mas encontrar dentro do produto caminhos, muitas vezes integrando até com soluções que ele já tem, né? É muito comum, por exemplo, a gente encontrar empresas que têm gaps na sua cadeia de gestão, e elas dizem, olha, William, eu não quero trocar de ERP, eu estou, né, e acho que não cometo nenhum pecado aqui falando que existem players no mercado, né, o IXC, o Voale, o MK, né, o HubSoft, o iManager, e com todos estes, nós desenvolvemos integrações e nos acoplamos a essas ferramentas, né, para que aquilo que era uma certa deficiência, né, nessa proposta completa deles, nós preenchemos, trazendo uma gestão, claro, que não descontinua aquele ERP. Trocando em miúdos, muitos dos nossos clientes não precisam trocar de ERP para ter o Aniel. Ele entra como um elemento complementar. Mas tem outros clientes que querem uma solução integral conosco, então os 16 módulos da Synapse. São 16 módulos. 16 módulos. Legal. Não existe um produto que não esteja dentro do nosso portfólio que cabe a um provedor. Tá? Eu imagino que esses 16 módulos foi construído já com muita experiência em situações que os próprios clientes trouxeram, né? Quando a gente vai contratar algum serviço, alguma empresa, e eu considero muito os cases de sucessos e os acertos e os erros também, né? Sim. Que a gente não só vive de acertos. Então, hoje, quando a gente contrata a Synapse, a gente ganha também essa bagagem aí do movimento aí de construção, posso chamar assim? Todo esse know-how, essa expertise. Né? É uma herança para o novo, né? De todo o legado deixado, né? Impregnado no nosso DNA, né, que é o nosso produto, a nossa cultura de implantação, a nossa visão de relevância, do que realmente é importante, porque às vezes o entendimento de crescimento de um produto, né, ou de maturidade de um produto não é aumentar, muitas vezes é compactar, é encolher, encurtar, né? Então essa evolução que você muito bem colocou, nós fomos conquistando com todos os nossos clientes, né, são legados
para os novos, né? Uma empresa, quando muitas vezes contrata hoje a Synapse, ela começa a dizer assim, olha, eu acho que eu vou aprender também como me posicionar em relação aos pensamentos que eu tinha, a partir do que eu tenho visto no Aniel, né? Que é o nome do software como um todo, né? Modularizado, livre, né? Para, claro, a empresa escolher os próprio módulos. nome foi... Você tem uma história muito legal na construção do nome da escolha da empresa, né? Você me contou uma vez, acho que em um dos encontros de uma feira aí, como que foi Cara, foi você mesmo que... Não. Sim, que é o Aniel, né? E o nome Synapse, não. Eu recebi eu trabalhava fazendo uns freelances há 32 anos atrás para um hotel, né? Um hotel ali no centro do Rio. Aí o dono, um espanhol, eu falei para ele que eu ia botar o nome da minha empresa de Fox, né? Aí ele falou assim, Fox, raposa, cara, isso não gera credibilidade. Você tem que botar um nome... Cara, põe a sinapse. Aí ele começou a explicar o que era a sinapse, dos fenômenos, né, neurais, químicos, né, da transmissão, da descarga elétrica no vácuo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E sinapse, hoje até um nome já aplicado por algumas empresas, né, para outros, claro, segmentos, educacional, de área médica também. Mas a melhor tradução de sinapse é o pensamento materializado. Quando você pensa, teu corpo produz milhões de sinapses, né? Para cada ação ocorrem sinapses. Então, o sinapse é o pensamento. Aí veio daí Aniel, porque eu via nomes de software muito voltados a deuses da mitologia, né? Bem, aí já dá uma pista de alguns nomes de software que estão aí no mercado. E eu, quando pesquisei, eu pesquisei sobre Deus, né? E anjos de Deus. Aí Aniel é um anjo da tecnologia, o anjo da ciência, né? Então eu disse, Aniel, anjo, não estou fugindo à linha dos deuses, mas é um anjo da tecnologia. Foi daí. Aí esse nome foi eu que Isso você vê que autoral. O orgulho que a gente vê o empreendedor falando, né, na construção dele, é como se fosse um filho, né? Acho que vê a empresa nascer, Sim. Hoje ela já está numa maturidade bem avançada, continua evoluindo, vai continuar evoluindo, mas é muito interessante a gente ver o empresário falando. William, a gente sabe que você estuda muito o setor, né? Uma pessoa bem influente, acompanha muito o nosso mercado aqui, tanto de ISP quanto o mercado de Big Telco, conhece muito o setor de telecomunicações. Quais são quais visões que você tem? O que você imagina desse mercado aqui? Eu não vou nem dizer a médio prazo, porque a gente está evoluindo muito rápido, mas em curto prazo, o que você espera do setor? O que você imagina? Como que os provedores, né, vão se diferenciar? O que você almeja aí e vislumbra aí para esses próximos anos aí do nosso setor? Olha, eu conversando em Caxias do Sul com uma pessoa, né, que é uma referência, né, desse setor, Renato Cavion, vou utilizar dele como um exemplo, né, e ele veio me falando que as evoluções, né, do marketing, as evoluções da visão sobre o cliente, e hoje eu diria que o provedor que quer se manter, ele não tem mais aquele mercado, isso é o óbvio, né? Onde você pega, disponibiliza uma oferta de internet e as pessoas vêm comprar correndo porque é uma novidade. Não existe mais isso. Agora, em todo lugar tem internet. Então, o seu posicionamento é realmente de você ter um relacionamento com aquele cliente diferenciado, na minha opinião, né? Diferenciado em entender a linguagem dele, para mim. Diferenciado não é o que você acha que ele precisa, mas o que você percebe que ele precisa, e isso começa
Se você vai dar para ele, por exemplo, autonomia dele mesmo tomar as suas decisões de ter apps para troca de plano, para contratação, atendimento digital, ou se ele é daquele que vai até a loja e gosta de tomar um cafezinho, ou se ele é do tipo que liga num call center. Mas você, de um jeito ou de outro, ter uma estrutura de atendimento pensada, verdadeiramente estabelecer com ele um relacionamento, eu diria quase carinhoso, fraterno, né? E o Renato Cavion, ele me disse, William, hoje, o que já foi foco no produto, que já virou foco no cliente, agora tem que ser foco do cliente. O no produto tem uma diferença absurda, que aí agora não é você dizendo para ele, foco no cliente é isso, olha, eu te dou isso, você precisa daquilo. Nós vivemos um tempo de conhecer melhor, ter uma anamnese desse cliente, os hábitos, né? Isso começa lá no comercial, né? Na venda, de você compreender a família, de você compreender o filho, o padrão, o gosto, as idades. Né? Provedor que vender só a internet, então, na sua visão... Exato, porque se você conhece os hábitos e os desejos, você vai ter os SVAs, né, os agregados ao teu combo, né? A internet, tudo bem, é um commodity, mas ela é importante, né? Ela é que traz o cliente para a base, mas depois que ele entra na tua base, ele é teu. Aí você, obviamente, começa a aproveitar dessa proximidade para vender outras coisas para ele, mas você tem que conhecê-lo, né? Perfeito. Você tem que conhecê-lo, entender a necessidade dele. E muitas vezes fazer isso só no campo do eu acredito nisso, vou praticar, você precisa, e a Synapse se posiciona nessa linha, de um parceiro que saiba, parceiro de software, que saiba junto com você discutir como fazer isso, estruturar isso numa ferramenta de CRM, de atendimento, de WFM, de serviço, porque também não adianta você demorar a atendê-lo quando a internet dele tem um problema, você prometer instalar em 24 horas e uma semana depois não ter instalado porque vendeu sem ter a capacidade. Então, esse parceiro com o nexalista não é mais especialista, é nexalista, que é um pouquinho além de ser especialista, né? Especialista... É focado em uma... O nexalista, ele não é generalista também. Ele tem um conhecimento generalista, mas ele procura o nexo entre as coisas. Isso com isso tem nexo, isso com aquilo tem nexo. É um profissional nexalista. E a Synapse, ela forma um time nexalista. Entrou na Synapse, eu digo, olha, eu vou te transformar num nexalista, não num especialista, não num generalista, mas num nexalista. Perfeito. William, a gente passou, né, um pouco da tua história, contou todo o caminho da Synapse aí para os nossos ouvintes, telespectadores, e falamos também da sua visão de mercado, né? E eu queria saber de você, William, qual a visão tua para a Synapse? O que você almeja aí? Não sei se você pode abrir tudo, mas provavelmente muitos planos você já deve ter na sua mente aí. O que você almeja aí com o crescimento ainda mais, né? A Synapse já tem uma expressividade muito gigante em nosso país, mas quais são os próximos passos, os sonhos, né? O que você almeja aí? Eu acredito que depois de você construir relacionamentos, né? E isso, claro, envolve, talvez seja até consequência da Synapse estar presente nas grandes empresas, né? As grandes empresas do setor reconhecem os nossos produtos como boas práticas, como boas soluções. Temos clientes com 5 mil colaboradores, 10 mil colaboradores, né? Existem grupos grandes que utilizam, não vou citar nome nenhum, até para não esquecer os nossos preciosos clientes, né? Todos, e temos também os clientes com poucos funcionários, mas que para nós
são tão grandes quanto os outros. Tá? Tanto o cliente, vamos chamar de com menor, quanto o cliente maior, ele tem as mesmas atribuições, funcionalidades do Cimei. Vai falar comigo, eu nunca vou dizer, não, esse cliente não fala comigo porque ele só tem 100 colaboradores. Eu atendo a todos, né? Você é um cara super acessível, né? A gente conversa bastante, telefone 24/7, né? Sim. Às vezes eu paro para para dormir um pouco. Dormir, viver, né? Tá certo. Etc. Mas eu tenho essa preocupação, não da disponibilidade integral, mas da atenção a quem me procura, né? Claro, eu tenho um time que me apoia, mas sobre a tua pergunta, a partir do momento que eu olho e vejo, olha, a gente construiu com grandes parceiros um acervo muito grande. Então, eu olho para a Synapse e vejo ela formatando pacotes, né? Formatando, adequando até, vamos colocar assim, os seus produtos para que a gente possa ter, vamos dizer, uma escalabilidade maior no mercado. Nós ficamos muito focados, e isso é importante para quem quer perdurar, né? Para quem não quer só ganhar um dinheiro e desaparecer, rico, claro, mas desaparecer, muitas vezes. E a gente formou um acervo muito grande para ele não ser estendido à empresa de médio porte, de pequeno porte. Então, eu diria que o grande projeto para a Synapse é transformá-la numa empresa comercial, mas sem perder a sua essência, sem perder essa característica da proximidade. Mas a gente empacotar, vamos dizer assim, soluções, claro, trazer para valores mais módicos, mais acessíveis ao público em geral, toda essa coletânea que não pode se perder depois de 30 anos, né? E ficar restrita a empresas de porte maior, né? Volto a dizer, tem empresas hoje que vão de 50 colaboradores a 10 mil colaboradores, mas a nossa penetração em empresas de porte menores é limitada. E esse é o grande objetivo da Synapse para os próximos anos. William, a gente até brincou, né, no começo aqui, se deixasse a gente ficaria a tarde toda conversando, né? Acho que você está passando para nós aqui, é riquíssima a tua visão de mercado, de conhecimento, né, de setor, de empresa, e a gente acompanha o crescimento e a história da Synapse e o amor que você tem quando você fala dela, né, da tua empresa, da atenção que você dá ao cliente e tudo mais. Então, para nós aqui é um motivo de muita alegria, a gente teria muitos assuntos para seguir conversando contigo, mas eu gostaria de estar, até para a gente, por conta da tua agenda, do nosso tempo também, sim, mas passar uma mensagem para os nossos seguidores, leitores da nossa rede, né? Como que você vê uma empresa, provavelmente 30 anos, você deve ter pessoas na tua empresa que nem nasceu quando você iniciou. Como que você vê o mercado de trabalho e qual dica você dá para os nossos seguidores? A gente tem seguidores jovens, seguidores já com bastante experiência, bastante bagagem, que querem ingressar no mercado, seja como empreendedor, ou seja como um funcionário, né, querer criar uma bagagem, se desenvolver. Qual dica você dá para essas pessoas para conseguir ter um case de sucesso, uma carreira de sucesso? Quando eu digo sucesso também, não só no campo financeiro, de conquistas, mas sim um sucesso de ter um nome a zelar, né, que a gente acompanha os profissionais, de ter pessoas que falem bem, né? Acho que falar bem por um ano é fácil, né? Mas acho que falar bem por 30 anos tem um trabalho diferenciado. Então, sim, qual dica você dá para os nossos seguidores, assim, ter uma carreira de sucesso em todas as áreas? Eu nem hesito, Éder, porque é algo tão simples, pessoal, tão acessível a todos, que merece ser compartilhado. Seja verdadeiro. Com você e com os outros. É só isso. O resto você vai agregando. Não minta para você. Não minta
para quem está querendo trabalhar com você, te oferecer uma oportunidade. Seja verdadeiro. Isso pode parecer clichê, mas primeiro que é muito difícil ser verdadeiro, porque às vezes a verdade é algo difícil em algumas situações de se dizer. A gente às vezes até brinca na vida, né, dizer assim, é uma mentirinha do bem, né? E a gente não está falando disso, a gente está falando de ser verdadeiro conosco mesmo. Por exemplo, quando a gente reconhece que aquilo é algo que a gente vai fazer com amor ou não. E ser mentiroso comigo mesmo é, por exemplo, vamos fazer isso porque isso dá dinheiro, isso dá grana. Então, não faça isso com você, você não vai ser feliz, mesmo que ganhe dinheiro, né? E com o outro, diga o que você tem mesmo, o que você pode entregar, as competências que te faltam. Seja verdadeiro. Bacana, uma baita dica aí. Pode parecer simples, mas seja verdadeiro. Seguir isso é muito complexo. William, até para finalizar aqui, te agradeço, né, o seu precioso tempo. A agenda do William está bem corrida aqui, o pessoal querendo falar muito com ele aqui. Felizmente, a gente vê o seu trabalho sendo bem representado. E os amigos que estiverem assistindo aqui, que quiserem conhecer um pouco mais da Synapse, sim, como que eles fazem? A gente vai deixar a descrição no site da empresa, mas como que as pessoas fazem para saber mais aí? Olha, primeiro, né, a empresa é Synapse Informática, no Google vai aparecer o nosso site, synapseinformatica.com.br. Também pode enviar um e-mail para comercial@synapseinformatica.com.br. A gente vai colocar na descrição do vídeo, tá? E a maneira mais fácil, talvez não seja nenhuma das duas, seja pergunte a alguém do ramo de telecom se tem o telefone do William e liga para ele, porque é provável que você ache rápido. Bacana, né? Bacana. E eu realmente, verdadeiramente, eu recebo, né, contato de pessoas, filtro, direciono, claro, eu tenho um time interno, mas muitas vezes eu sou o canal de entrada da Synapse, né? É curioso isso. Então é isso. São as nossas... Perfeito. A gente vai deixar a descrição aqui no link do vídeo, né? O link do site, das redes sociais da Synapse. E o próprio William aqui também vai estar à disposição para falar com todos aí que queiram conhecer ainda um pouco mais sobre a empresa. William, muito obrigado pelo tempo aqui. Você é um parceiro de longa data aqui. Esse papo gostoso. Está com a gente aqui. Certamente nós ficaremos aqui a tarde toda batendo um papo. Esse cara conhece muito do setor, mesmo que você não queira e não esteja nesse momento contratando, mas acho que só o bate-papo com ele vai valer muito a pena para você ter uma vivência aí do setor. Muito obrigado. Acho que vai ser o primeiro de muitos papos aí que vamos ter pela frente aí, William. Isso aí. Estamos aqui para somar com o GT. Tamo junto. Tá bom? Um abraço. Obrigado, querido. Obrigado, pessoal. Valeu.